Olá, bom dia, seja bem-vindo para mais um devocional. Hoje nós vamos falar um recadinho sobre a conversão, baseado na história de São João Batista. Existe uma pergunta que pode transformar completamente a sua vida espiritual. Se Jesus voltasse hoje, como que ele encontraria o seu coração? É uma pergunta simples, né? Mas profundamente sincera. Muitas vezes a gente está tão ocupado com os problemas, os compromissos e as preocupações da nossa vida que a gente deixa o nosso olhar, a gente deixa de olhar para dentro de nós mesmos. Continuamos vivendo, parece que no automático. Eu digo isso. Continuamos trabalhando, continuamos seguindo a nossa rotina, mas o nosso coração vai se afastando de Deus. E isso acontece aos poucos. É justamente para esses momentos que surge a voz lá de São João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, uma voz firme, uma voz corajosa. Aquela voz que ecoou e que ecoa até hoje. Convertei-vos, convertei-vos. Hoje a gente vai refletir sobre essa conversão verdadeira. Não uma mudança apenas da nossa aparência. Não uma fé apenas de palavras, mas aquela transformação profunda dentro de nós, do nosso coração, da nossa mente. Então, abra a sua alma para esse momento, porque talvez Deus esteja usando esta mensagem para chamar você de volta para perto dele. A nossa conversão nada mais é do que o nosso encontro com Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, neste momento nós queremos te pedir para que nos ajude a nos converter, abra os nossos corações, limpe de nós aquilo que precisamos e queremos tudo aquilo que a gente queira ouvir e precise ouvir. Que através do testemunho de São João Batista que a gente possa reconhecer a sua presença, aquilo que precisa ser transformado na nossa vida. Dá-nos a coragem para mudar, a humildade para transformar os nossos corações e a confiança, para a gente sempre ter a confiança e a esperança que precisamos recomeçar. A mensagem de São João Batista, ela apareceu naquela época, em que muitas pessoas haviam se acostumado com uma fé superficial, vamos dizer assim. As pessoas frequentavam os lugares religiosos, conheciam as tradições da época, sabiam as orações, mas os corações estavam longe de Deus. Na verdade, os corações estavam próximos de deuses, mas longe de Deus. E então João começou a anunciar: prepare o seu caminho, preparai o caminho do Senhor. Convertei-vos. Essa é uma mensagem direta, sem rodeios, sem buscar agradar as pessoas. Porque o João Batista ele compreendia muito que ninguém podia encontrar verdadeiramente Jesus sem passar pelo processo da conversão. E o que é a conversão? A conversão é quando a gente começa... muitas vezes a gente pensa apenas em abandonar os pecados. Mas a conversão é mais do que isso. Não é só abandonar os pecados. A conversão significa mudar a direção da nossa vida. Significa deixar de caminhar para longe de Deus e voltar para Ele. É um retorno. É um reencontro com Deus. Uma decisão diária de permissão que Deus ocupa novamente o centro da nossa vida. É isso que vale para todos nós. Porque ninguém está totalmente convertido. Todos os dias a gente precisa voltar para o nosso coração. Para quê? Para o nosso Senhor. Precisa ouvir, refletir, ouvir, escutar a palavra, participar. Talvez você esteja pensando: mas eu vou à igreja. Mas eu rezo. Eu acredito em Deus. Tudo
Tudo isso é importante e faz parte da nossa caminhada. Mas João Batista, ele nos convida a fazer uma pergunta mais profunda. Como está o meu coração? Porque é possível estar presente em tudo fisicamente. Na igreja, a gente pode estar presente em vários momentos, mas espiritualmente longe. É possível a gente rezar, falar, mas o coração está cheio de ressentimento. É possível a gente conhecer a palavra sem permitir que ela se torne verdade no nosso caminho. A conversão verdadeira começa dentro de nós, no lugar que ninguém vê, no lugar onde apenas Deus e eu sabemos. As coisas que precisam ser convertidas talvez esteja apontando hoje, estão sendo apontadas hoje para você, algumas áreas da sua vida. Talvez o orgulho, alguma mágoa, a falta de perdão, alguma preocupação tão grande que já não sobra espaço. Talvez exista um pecado repetido que você carrega há anos e você sabe que não deve fazer mais. Talvez exista um afastamento silencioso da oração. E o Senhor, Ele não mostra essas coisas para nos condenar. Ele mostra porque Ele deseja nos curar. Por isso que Deus mostra. Ele nunca aponta uma ferida sem querer curá-la, restaurá-la. O coração que Deus procura é como João Batista, ele não procurava pessoas perfeitas. Jesus também não procurava. O coração que Deus procura, ele não espera perfeição, ele espera sinceridade. O coração que Deus procura não é um coração que nunca caiu. Isso é normal. O coração, mesmo caindo, ele continua sendo disposto a levantar. É isso que Deus quer de nós. O coração que reconhece as nossas limitações e que pede perdão e que deseja recomeçar. Talvez hoje você precise apenas dar um passo, um pequeno passo diante de Deus, em direção a Ele. E isso já é o início da conversão. Muitas pessoas não voltam para Deus porque sentem vergonha, porque não admite o que fez de errado e que pode melhorar. Pensam que erraram demais, que se afastaram demais, que não merecem mais uma chance. Mas nós estamos aqui para a gente refletir e olhar para quê? A gente olhando as Escrituras, a gente vê Jesus não rejeitou quem queria recomeçar. Nunca ele rejeitou. Ele sempre acolheu os pecadores. Ele sempre acolheu as pessoas feridas. Ele sempre acolheu o que a própria sociedade tinha descartado. Porque a misericórdia de Deus é maior que qualquer erro humano. Se você sente vontade de voltar para Deus, saiba de uma coisa, esse desejo já é o próprio Senhor aí dentro de você. É isso que Ele faz para nós, a nossa transformação, porque Ele sabe que a nossa transformação gera bons frutos. João Batista, ele dizia uma coisa muito importante, produzir frutos de conversão, ou seja, a conversão verdadeira não fica apenas nas palavras, mas nas nossas ações, nas nossas atitudes, na maneira como que a gente trata a nós mesmos, as pessoas, na forma como a gente perdoa, na forma como a gente reza, na maneira como a gente enfrenta os desafios. Quando Deus transforma o coração, toda a vida começa a mudar. E não muda de uma vez. Não é assim. É pouco a pouco. Nós somos humanos. É dia após dia. É um passo de cada vez. Isso a gente deve refletir. E agora, nesse momento de silêncio, que a gente faça um exame sincero
do nosso coração. Que a gente pergunte a si mesmo nesse momento: o que o Senhor precisa converter na minha vida? O que eu preciso converter? O que está me afastando de Deus? O que me afasta? Onde eu preciso recomeçar? Ou talvez a força que eu preciso para parar de me afastar de Deus. É assim. Que a nossa oração hoje seja: Jesus, nós ouvimos o que o Senhor quer e deseja de nós. Que nós reconheçamos essa nossa vontade em precisar de Ti. Que a gente precise, Senhor, da Sua misericórdia. A gente precisa trabalhar o nosso lado espiritual, nos fortalecer, nos converter dia a dia. Fortaleça as nossas fraquezas e nos dê a esperança de abandonarmos os caminhos que nos levam para longe de Ti e nos dar coragem de aproximar e de recomeçar. Que a humildade esteja sempre nos nossos corações, porque é ela que nos faz seguir caminhos melhores e voltarmos sempre para a presença de Deus. E que São João Batista nos inspire a preparar e a receber Jesus todos os dias da nossa vida. Amém. E se este devocional fala ao seu coração, escreva aqui nos nossos comentários: Senhor, transforma o meu coração. Conversão é transformação. Então coloque: Senhor, transforme o meu coração. E que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, por onde você passar. Nos encontramos no próximo devocional, amanhã, com esse momento de fé e de reflexão. TV Santo de Deus, vivendo Deus hoje e sempre.